A mesa diretora da Câmara Municipal realizou audiência pública com diversos segmentos da comunidade na última sexta-feira, dia 16 de agosto, para analisar e discutir a viabilidade da concessão de uma área na Praça Firmo Mendes de Queiroz, a paróquia de São João Batista, a qual pretende edificar um centro de eventos no local, para a realização de diversas utilizações e festividades, tendo enfoque principal a festa do padroeiro São João Batista, cuja data é comemorada em 24 de junho, feriado municipal. Como o espaço é uma praça de interesse público, de uso comum da população, há de se discutir amplamente a questão. O arquiteto responsável pelo projeto, Eduardo Gomes, falou sobre a audiência pública. Acho que foi um exemplo de democracia, houve o debate, todos tiveram a palavra, muitas ideias foram esclarecidas, o Legislativo levantou algumas propostas, o Executivo, a parte jurídica da promotoria também esclareceu muita coisa. Eu acho que foi uma reunião válida, um exercício inédito para mim, nunca tinha participado de uma audiência pública, então achei que foi bastante válido. Como eu expus aqui durante a audiência pública, é uma vontade que veio do povo e foi repassada a mim pela paróquia. Na época o José, que era presidente do COPAI, passou esse interesse dizendo que era vontade do povo que existisse esse novo pavilhão, e o que a gente fez foi pôr no papel, seguir os critérios de projeto e tentar documentar esses projetos. Dentro dessa documentação houve esse entrave devido à concessão, né? Algumas pendências da concessão, algumas dificuldades, e é isso que a gente está tentando esclarecer aí com essa consulta pública, com esse exercício que foi feito aqui hoje também, da audiência pública, e tentar dar sequência nesse projeto. Sem isso não tem como. Nós vamos conversar então com o padre Eugênio, né, o pároco da paróquia São João Batista. Padre, ao final aqui dessa audiência pública, qual o balanço que está para se fazer? O que o padre achou? Então, Maurício e ouvintes da Copas Verdes, achei que o debate foi muito válido, que foram colocados vários pontos de vista, e que nós estamos numa democracia e vale a opinião de todos, de cada pessoa, vamos dizer, não somente dos cristãos, mas todas as pessoas da sociedade aqui de Prudentópolis. Inclusive esteve aqui um pastor também, sobre que o pastor Elias estava presente também, porque na verdade todos nós somos participantes, né, dessa comunidade, daqui do município, e hoje nós estamos requerendo essa área. Amanhã pode ser parte também da etnia ucraniana ou uma igreja evangélica, como eu estava comentando agora há pouco, né? E todos temos um direito, desde que seja dentro da legalidade e aprovado pela prefeitura, pela Câmara, para requisitar uma área de necessidade para a religião correspondente. Nós estamos aqui ao lado do padre Sérgio Catafesta, ele que está representando também a Diocese de Guarapuava. Padre, gostaria que o senhor falasse então sobre essa audiência pública, o que o senhor achou, qual o balanço que dá para se fazer? Olha, é interessante a reflexão, né, que se faz, aí o MP, próprio presidente da Câmara, né, aí os advogados representando a prefeitura, se embasando na lei, né? Então achei muito interessante, nós temos que realmente observar a lei. Porém, nós não podemos ficar refém da lei também, né, e perder aí a essência do costume, da tradição de um povo que há mais de um século, né, que vem proliferando essas ideias, essas festividades. Então isso, em nome da lei, eu acho seria um absurdo nós tolher, né, a liberdade do povo de festejar, de se organizar, de ter um ambiente que acolha melhor aí os devotos, né, e também de certa forma porque vai ser um centro atrativo para o bem do município, que é um bem público, é um bem comum, embora nós estamos vendo aí a legalidade, né, que se falou tanto hoje, mas em primeira mão o terreno em si era do povo, depois passou para a instituição, que é a prefeitura, que por sua vez concedeu uma concessão em parte da área para a comunidade, né? E que hoje a comunidade quer melhorias, que não é para beneficiar esse ou aquele, e nem aquela, mas é para o bem comum da população prudentopolitano, né? Então isso a gente tem que olhar aí então a questão da tradição, do costume e da história, ter respeito com a história do povo de Deus, do povo de Prudentópolis.
Nós vamos conversar com o presidente da Câmara, né, o vereador Júlio César Macucho, que presidiu então essa sessão aqui de hoje. Qual o balanço que está para se fazer então desse trabalho realizado nesta segunda-feira? Olha, eu acho que o objetivo foi alcançado. A participação foi bastante grande, o Ministério Público se fez presente, também colaborou bastante nos seus posicionamentos. A paróquia, com os seus membros e representantes, também pôde auxiliar de tirar as dúvidas, os posicionamentos, os objetivos, qual o objetivo real e de que forma todo esse projeto poderia, ou enfim, se concretizar. Também os representantes da prefeitura puderam se manifestarem. Enfim, as perguntas foram pertinentes, a população participou, as respostas ocorreram, os questionamentos ocorreram. Também tivemos a presença da grande parte dos vereadores. Então, eu acho que é importante a gente mencionar a presença também da grande parte dos vereadores com o objetivo de estar aí, podendo formar o juízo de toda essa situação para poder emitir os seus respectivos pareceres e votos. Esse projeto também seguirá para a Comissão de Justiça e Redação, já como foi remetido e foi nos solicitado a realização da audiência pública. O projeto é reencaminhado agora à Comissão de Justiça para a sua avaliação e posterior decisão prévia do parecer ou outros encaminhamentos que possam ocorrer ainda, mas o grande momento, eu acho que a participação foi grande, a democracia está sendo exercida. Vamos agora acompanhar um trecho do pronunciamento da promotora de justiça da comarca de Prudentópolis, doutora Aixa Cela Claro de Oliveira, que também participou da audiência pública. Eu e o doutor Alexandre, a gente, quando aceitou o convite do presidente da casa, a nossa ideia era ouvir a população e os autores do projeto e os membros da igreja acerca da destinação desse projeto que foi idealizado. Colocar a questão, o interesse, deixar bem claro para todo mundo que o interesse do Ministério Público aqui é eminentemente jurídico, para verificar a legalidade desse ato administrativo que se pretende no futuro, caso aprovado esse projeto de lei. Então, ainda que os argumentos e os fundamentos trazidos hoje sejam louváveis, e isso é fato notório, a nossa preocupação é que qualquer ato administrativo tem que ser absolutamente legal. E nesse estudo ainda que breve, nós encontramos alguns óbices neste projeto de lei, que é um projeto de lei de efeito concreto, que trata apenas dessa concessão de direito real de uso em favor da igreja. Óbices que o doutor Alexandre já colocou, preencher e atender os requisitos da lei orgânica do município, que me parecem já de início, nós já vamos encontrar algum entrave legal, porque a entidade religiosa não é entidade assistencial, não é concessionária de serviço público, e ainda que se coloque a questão aqui de interesse público, nós aqui no Ministério Público, como defensores da sociedade, eu digo da sociedade em geral, não só dos senhores, mas dos outros 49, quase 50 mil habitantes. Então, quando falamos em interesse público, a gente não pode falar de interesse segmentado. O senhor, quando expôs o projeto, bem falou de em torno de 5 mil assinaturas, e isso é sim parcela significativa da população, mas é fato também que representa 10% da população, não 100%. E o interesse público, ele não é o interesse de uma parcela da comunidade, ele é um interesse muito mais amplo do que isso. E esta questão tem que ser colocada, ela não pode ser esquecida, e isso é o primeiro óbice legal. Isso constitui o primeiro óbice legal que nós já visualizamos. Depois passa pela discussão no Código Civil e, por fim, ainda existem duas regras básicas no nosso Estado que trata do Estado laico, como nós estávamos conversando aqui no início da palestra. É uma regra constitucional. Hoje a Constituição Federal de 88 é a nossa lei máxima e ela já tem essa preocupação de que o Estado e a Igreja são entidades absolutamente separadas hoje. O Estado não pode ter vinculação nenhuma
com a igreja, nem favorecer de nenhuma forma a igreja, qualquer delas, nenhuma espécie de culto, crença ou fé. Todas elas são respeitadas da mesma forma. Significa dizer que todas têm que ser tratadas da mesma maneira. E isso também constitui um óbvio, eu vejo, a questão que está sendo colocada nesse projeto de lei. Porque o Estado é laico e a nossa Constituição é expressa em dizer isso.